Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor João Brasil, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai encerrar nossa série de geometria espacial com uma aula de exercícios sobre geometria espacial. Mas por que uma aula de exercícios? Nós já fizemos exercícios antes. Porque aqui a gente vai pegar uma coisa que aparece muito nos concursos que você vai fazer. Quando mistura mais de um sólido no mesmo exercício. Banca adora isso. Por quê? Porque você testa mais de um conceito na mesma questão. Se você pegar as aulas que nós tivemos, a maioria dos exercícios, salvo um ou outro, era sempre daquele sólido específico. Mas o mais comum aparecer na sua prova são exercícios como o que a gente vai ver hoje. Que você vai misturar um, dois, às vezes três sólidos no mesmo exercício. Então a gente tem que estar dominando bem todos os sólidos e principalmente entender como que um vai se relacionar com o outro naquele exercício específico. Ok? Então, uma aula boa para a gente você tirar as dúvidas que tiverem ficado das outras aulas. Se tiver algum sólido que você puxa, esse sólido eu não gravei bem, estou com dificuldade, rever a aula daquele sólido para acompanhar bem esses exercícios, tá bom? E aí, o que tiver de ainda que faltou um pouquinho, faltou aquela fixação, com certeza nessa aula de agora vai acabar de gravar o que precisa gravar de conceito, tá bom? Vamos lá, pessoal, começar o exercício aqui no concurso da Segran Rio, não, ó, errei o nome da banca, Segran Rio, tá? 2010 da Petrobras. A figura mostra um cone e um cilindro que possuem alturas iguais a 60 centímetros e bases circulares com o mesmo raio. O cone está completamente cheio de água e o cilindro está vazio, apoiado sobre uma mesa horizontal. Despejando-se toda a água contida no cone dentro do cilindro, o nível de água no cilindro ficará a uma altura, contada a partir de sua base inferior, igual a... Vamos lá, pessoal, dá uma pausa aí, tenta fazer, depois vem aqui conferir a resposta. Vamos lá, pessoal, começar o primeiro aqui. Então ele falou que o cone está cheinho de água, cheinho de água. E aí ele falou uma coisa importante. Os dois têm alturas iguais a 60 centímetros e bases circulares com o mesmo raio. Ele falou raio? Não falou. Puxa, já posso começar a entrar em desespero? Não, ainda não. Porque, além de estar só começando, vocês vão ver que não precisa do raio. E ele falou o quê? Que eu peguei tudo que tem no cone, ou seja, o volume do cone inteiro, e vou fazer assim, ó, dentro do cilindro. E ele vai subir até uma altura que eu vou calcular. Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. O volume do cone, o cone está cheinho, certo? Se você que já está craque em cone, vai lembrar que o volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. E a altura vale 60, então vale a área da base. Não vou mexer na área da base, porque ele falou que tem a mesma área do cilindro, eu não vou nem me preocupar com isso. Para aqui que ele vai valer 20 a área da base. Então 20 a área da base é o volume que está dentro do meu cone. Legal. E esse volume eu vou jogar dentro do cilindro, certo? Bom, e o volume aqui eu vou colocar cone, e aqui o volume do cilindro. O volume do cilindro, pessoal, é o quê? A área da base vezes a altura. Eu vou chamar de Hzão. Só que o volume que vai entrar lá, na verdade, é o volume que estava no cone. Eu quero saber qual é a altura que vai ficar água quando eu enfiar o volume do cone no cilindro. Então é só igualar isso aqui, pessoal, a 20 vezes a área da base. Por quê, pessoal? Porque, cuidado, isso daqui, eu não estou calculando o volume do cilindro inteiro, eu estou calculando o volume do cilindro, o volume da água dentro do cilindro. E esse Hzão é o quê? Isso aqui é o nível da água no cilindro. Da água no cilindro. Área da base vezes a altura, igual a 20 área da base. A área da base, ela é a mesma, por isso que ele falou que era a mesma. Olha aqui, precisei do raio? Para nada. Olha que maravilha, já saiu direto a resposta, que a altura, o nível da água no cilindro vai chegar em 20 centímetros. Resolvido o exercício, a alternativa C. Tranquilo? Exercício sem maiores dificuldades. Importante, mesmo que às vezes a gente pareça, a gente já quer achar todas as propriedades de cara enunciado, pessoal, vamos ver se realmente a gente precisa de alguma propriedade. Aqui já podia pensar, puxa, cadê o raio? Como é que eu vou achar o raio? Relaxa, pisa no freio e dá uma olhadinha que não precisa do raio, tá bom? Vamos lá para o próximo da CEPERJ. A figura abaixo mostra um cilindro reto inscrito em um cone. A base inferior do cilindro está sobre a base do cone e a circunferência
da base superior do cilindro está sobre a superfície lateral do cone. Sabe-se que a altura do cilindro é metade da altura do cone e que o volume do cilindro é de 150 centímetros cúbicos. O volume do cone é... Dá uma pausa aí, pessoal, tenta fazer mais um de cilindro e cone. Depois vem conferir a resposta. Vamos lá, pessoal. Esse aqui a gente tem que pensar um pouquinho mais. Ele não é tão direto igual ao outro. Bom, entender uma coisa aqui. O que quer dizer que a circunferência superior está sobre a superfície do cone? Quer dizer que ela encosta aqui, efetivamente. Tá vendo aqui em verde, ó? Ela efetivamente encosta. Então, quer dizer que essa circunferência aqui, pessoal, ela dá uma encostadinha. Ela encosta na superfície do cone, ok? E aí ele falou o seguinte, e aí ele deu algumas propriedades, mas ele não deu muita coisa. Ele falou o seguinte, ó. Ele deu o quê? Ele falou o seguinte, ele deu que a altura do cilindro é metade da altura do cone. Então eu vou chamar isso daqui, vou chamar isso aqui de altura do cilindro, que eu vou chamar de Hzinho, e a altura do cone eu vou chamar de Hzão, ok? E ele falou que Hzinho é igual a Hzão sobre 2. Então isso aqui também vale quanto, pessoal? Hzão sobre 2 e Hzinho vale Hzão sobre 2. Por quê? Porque Hzão menos Hzão sobre 2 dá Hzão sobre 2. Ok? Bom, isso é a primeira coisa que a gente consegue tirar daqui. Outra coisa, pessoal, agora a gente vai ter que olhar um pouquinho uns triângulos aqui. Quem que é isso aqui, pessoal? É o raio do cone. E aqui é o raio de quem? Do cilindro. O que eu consigo tirar daqui, pessoal? Eu consigo tirar uma relação de uma semelhança de triângulos aqui, certo? Que relação que é essa, pessoal? Eu vou tirar o seguinte, que Hzão sobre 2, ó, a altura do triângulo pequeno sobre o raio, vai ser igual à altura do triângulo grande sobre o raiozão. Aqui vai ficar que Hzão sobre 2R é igual a Hzão sobre R. Vou cortar o Hzão. Aqui eu vou concluir que o raio do cone é 2 vezes o raio do cilindro. Mais uma relação importantíssima aqui. Aí ele me deu um dado importante, que o volume do cone, do cilindro, desculpa, é 150 centímetros cúbicos. Vou abrir um slide em branco pra gente aqui, pessoal, que a gente vai ver que o volume do cone, do cilindro, quer dizer, ele vale 150 centímetros cúbicos. E o que é o volume do cilindro, pessoal? O volume do cilindro ele vale área da base vezes a altura. Quem que é a área da base, pessoal? É π vezes o raio do cilindro ao quadrado vezes a altura. Só que eu já relacionei, pessoal, eu já consegui achar, eu já consegui relacionar o raio do cilindro com o raio do cone. Eu já vou substituir isso daqui aqui, pessoal. Lembrando o que eu achei. Eu achei que o raio do cone vale 2 vezes o raio do cilindro. Então o raio do cilindro é metade do raio do cone, certo? Então isso aqui vai ficar π, eu vou colocar Rzão sobre 2 ao quadrado, e a altura? Eu sei que a altura do cilindro, ela é metade também da altura do cone. Então a altura do cone, isso aqui vai ficar π R ao quadrado Hzão sobre 4. E isso é igual, pessoal, a 150 centímetros cúbicos, certo? Legal? Ou seja, eu sei que π R quadrado H é igual a 600 centímetros cúbicos. Tranquilo? Ele quer o volume do cone. O volume do cone, pessoal, vale... Vamos lá. Ele vale 1/3 da área da base vezes a altura, certo? 1/3, quem que era da base dele? É π Rzão ao quadrado vezes a altura, certo? Bom, mas π Rzão ao quadrado H, eu já achei quanto vale. Vale 600, certo? Portanto, o volume do cone vai ser igual a 600 dividido por 3. Certo, pessoal? Então, o volume do cone vai ser igual a 200 centímetros cúbicos, que é a minha alternativa E.
Tranquilo, pessoal? Então, esse exercício exigiu a gente visualizar mais essa questão aqui, tudo direitinho da relação dos raios, da relação das alturas, mas também não tinha maiores segredos. Depois disso, a gente só substituiu aqui. Pessoal, só corrige uma coisinha. Aqui fica r quadrado sobre 4. Então, 4 vezes 2 fica 8. Isso aqui vai ficar igual a 1.200. Lá em 1.200, que vai ficar para cá, que dividido por 3 dá 400, tá? Corrijam aí. Teve esse errinho de conta, que é a alternativa A. Ok, pessoal? Tá? E aí vocês viram que é só substituir os valores, a gente sai. Ou seja, eu nem precisei achar quanto vale a altura do cone, o raio do cone. Eu achei uma relação. Com a relação substituir, tirei o volume. Ok, pessoal? Vamos pro próximo, da FUMARC. Esse diz o seguinte. Na figura abaixo, P é o centro da face superior do cubo e Q é um vértice do cubo. Os cones A e B têm a mesma base e vértices, respectivamente, em P e Q. Se o volume do cone A é 1, então o volume do cone B é? Dá uma pausa aí e tenta fazer, pessoal. Se vocês entenderam bem o conceito de cone, vocês vão fazer esse exercício com os 2 pés nas costas. Tenta fazer, depois vem ver a resposta aqui. E aí, pessoal, conseguiram? Vamos ver essa resposta? Vamos prestar atenção, ó. P é o centro da face superior e Q é o vértice do cubo. Quer dizer o quê? Que eles estão os dois estão nessa face aqui, ó. Certo? Os dois, eles estão aqui, ó. Eles pertencem a esse quadrado aqui. O que quer dizer com isso, pessoal? Que a distância do vértice para a base, que é o que a gente chama de altura, ela é a mesma, certo? Para os dois cones, a altura é a mesma. Concordam comigo? E eles têm a mesma base. Se eles têm a mesma base e eles têm a mesma altura, eles têm que ter o quê, pessoal? O mesmo volume. Ah, mas os cones não são iguais. Tudo bem, mas eles têm a mesma base, eles têm a mesma altura. Se a fórmula de um volume é 1/3 da área da base vezes a altura, a base é igual, a altura é igual, o volume é igual. Então, sem fazer conta, se o volume vale 1, o volume do B tem que valer quanto? 1. Olha aqui, não tinha conta nenhuma para fazer, já podia quebrar a cabeça, tentar achar a relação, nada. Aqui é conceitual. Tem a mesma base, tem a mesma altura, qual que era a chave aqui? Era lembrar que a altura, ela não é isso aqui, quer dizer, ela não acompanha do centro para cá, ela é a distância do vértice até o plano da base formando 90 graus. Isso é a altura. Essa aresta aqui representa a altura dos dois cones. Então, a área da base é igual, a altura é igual, o volume também é igual. Tranquilo? Vamos para o próximo, da VUNESP. Flávio ingeriu uma certa quantidade do suco contido em um recipiente com a forma de um prisma reto mostrado na figura. E o nível do suco no recipiente baixou 5 centímetros. A quantidade de suco ingerida por Flávio foi em ml igual a... Vai lá, pessoal, dá uma pausa aí, tenta fazer e depois vem conferir aqui. Vamos lá, pessoal? Bom, seguinte, então, o que significa isso aqui? Tinha lá o suco estava nesse nível aqui, altão, aí o Flávio lá morrendo de sede, deu um belo de um gole no suco e baixou o nível em 5 centímetros. Tá? E ele bebe suco em um copo meio estranho, né? Mas tudo bem. E aí, qual é o volume que o Flávio bebeu, pessoal? Ele bebeu o volume disso aqui, ó. Certo? Ele não bebeu nada do que está embaixo, ele bebeu o que está aqui em cima. Qual é o volume desse sólido? A área da base vezes a altura. É um quê? É um prisma, é um paralelepípedo. Então o volume que o Flávio bebeu vale quanto? Vale 7 vezes 7 vezes 5. Vale 49 vezes 5, que vale 245, o quê, pessoal? Centímetros cúbicos. Agora, como é que eu passo isso aqui para ml? Eu já podia falar, bom, achei o número, já vou na resposta. Tudo bem, num concurso, se você estiver seguro disso daí, às vezes é uma saída, mas não é a melhor. Vamos ter certeza dessa resposta. Lembrar que centímetros cúbicos, para eu conversar a escala do ml com a da medida ao cubo, metro cúbico, centímetro cúbico, eu tenho que igualar litro com decímetro cúbico, que é a equivalência, certo? Então, eu tenho que
245 centímetros cúbicos vão ser igual a 0,245 decímetros cúbicos, que por sua vez vai ser igual a 0,245 litros, que por sua vez vai ser igual, vamos multiplicar por 1000, a 245 mililitros. Aí tudo bem, agora eu tenho certeza que eu estou com a resposta certa. Ok? Que é a alternativa E. Ok, pessoal? Vamos lá. Mais um. Suponha que na construção de um duto para escoamento da água de um reservatório é usada uma peça feita de alumínio maciço, obtida de um corte de um paralelepípedo retângulo gerando uma canaleta semicircular, conforme mostrado na figura abaixo. Considerando que as dimensões indicadas na figura são dadas em metros e usando a aproximação π igual a 3,1, então, se a densidade do alumínio é 2,6 grãos centímetros cúbicos, a massa dessa peça em toneladas é igual a... Ó, tem muito dado, tem muita informação e tem que ver bem o que você está pedindo. Então, preste atenção, releia o enunciado, dê uma pausa aí, tentem fazer e depois venham conferir a resposta. Só para ajudar, se não tiver conseguindo enxergar direito, essa medida aqui mede 4, essa mede 6, essa mede 10. Ok, pessoal? Podem tentar fazer, depois venham aqui conferir a resposta. Vamos lá, pessoal. Esse exercício ele é um pouquinho trabalhoso, tá? Então, ele diz o seguinte: eu tinha um paralelepípedo, aí eu arranquei um pedaço numa canaleta semicircular. E aí vai sobrar uma peça que tem que calcular a massa e da densidade. Vamos lembrar uma coisa importante? Densidade é massa sobre volume. Se eu tenho a densidade e eu quero a massa, eu preciso achar o quê? O volume da peça. Tá? A primeira coisa a entender era isso. Outra coisa importante, pessoal, aqui ele deu o quê? Π igual a 3,1. Então, ou seja, ele deu esse dado, ele deu também que a densidade mede 2,6. Se ele deu o valor de π, pessoal, eu vou ter que substituir o valor do π alguma hora. Não posso deixar como π mais. Como a banca me deu, o exercício deu, em algum momento eu vou trocar π por 3,1. Ah, mas π é 3,14. Se a banca puser que π é 90, usa π igual a 90. O valor que ele der é o valor que você vai usar. Ele deu 3,1, algumas bancas dão 3, 3,1 ou 3,14. São os valores mais comuns que aparecem. Tá? Então vamos ter que fazer as contas com isso daí. Ok? Então vamos lá, como é que eu calculo o volume da peça? O volume da peça, pessoal, ele era o quê? Ele é o volume do paralelepípedo. Então vamos calcular o volume dessa peça aqui. Peça é igual ao volume do bloco menos o volume do quê? O que é essa canaleta semicircular, pessoal? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ela é meio cilindro. É o volume de um cilindro sobre 2. Isso aqui era a chave. Entendeu isso aqui? O resto é tranquilo. Então eu vou calcular agora, pessoal, primeiro o volume do bloco retangular, tá? Então eu vou começar a abrir um slide branco aqui e vamos começar as contas. O volume do bloco, ele é igual a 4 vezes 6 vezes 10. As medidas estão em metros, né? Então vai ser 24, 200... Peraí, aqui não está saindo nada. 240 metros cúbicos. O volume do cilindro, pessoal, vamos voltar aqui. Aqui não mede 6, então quanto que mede o raio do cilindro? Mede 3. E a altura do cilindro mede 10. Então eu vou fazer a conta aqui. O volume do cilindro vai ser igual a área da base vezes a altura, que vai ser π vezes o raio, que é 3 ao quadrado vezes 10, certo? Isso aqui π é 3,1 vezes 9 vezes 10, certo, pessoal? E aqui vai dar, para mim vai ficar 31 vezes 9, que dá 279, ok? Beleza, 279 metros cúbicos. O volume da peça, ela é o volume do bloco menos o volume do cilindro sobre 2. Por que sobre 2, pessoal? Porque é uma canaleta semicircular. Eu vou tirar metade do cilindro. Dá uma olhada aqui, ó. Vou tirar metade do cilindro. Eu não vou tirar o cilindro inteiro. Ok? Então, cilindro sobre 2. Então, vai ser 240 menos 279 sobre 2, que vai ser 240 menos 139,5, que vai ser igual a 100,5 metros cúbicos. Eu quero isso, não, eu quero a massa. Então eu sei que densidade é massa sobre volume. Portanto, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Só que a densidade, pessoal,
Está em qual unidade? Está em gramas por centímetro cúbico. Não é bem o que, não é bem o que eu quero, certo? Eu quero que isso aqui esteja em metro cúbico, ok? Por quê? Porque eu estou fazendo tudo em metro cúbico. Ou então eu passo o meu volume para centímetro cúbico e faço a conta, que é o que eu acho aqui mais fácil. Então isso daqui é 100,5 metros cúbicos. Isso aqui vai ser igual ao quê? A 100,5 vezes, vai ficar 10 ao cubo para decímetro, 10 a sexta para centímetro, 10 a sexta centímetros cúbicos. Então a massa vai ser igual a 2,6 vezes 100,5 vezes 10 a sexta. Cuidado, a densidade está em gramas, a massa vai sair em quê, pessoal? Em gramas. Ela vai sair 261,3 vezes 10 a sexta gramas. Ele quer em toneladas. Tonelada são 1.000 quilos. E 1 quilo são 1.000 gramas. Então, se eu dividir por 1.000, eu vou chegar em 261,10 ao cubo quilos. Dividir por 1.000 de novo, 261,3 toneladas é a minha resposta, que dá a minha alternativa E. Certo, pessoal? Maravilha. Vamos então para o próximo exercício. Exercício da CESP. Reparem que todo exercício está juntando um sólido com o outro, a gente tem que lembrar conceitos de ambos, por isso que prestem bastante atenção nesses exercícios aí e vejam se ficou alguma dúvida nos conteúdos. De novo, ficou dúvida em conteúdo, volta nas aulas dos sólidos e repassem para conseguir resolver esses exercícios com tranquilidade, ok? Vamos lá, está certo. Suponha que um recipiente para líquidos seja formado pela junção de um cubo vazado e uma pirâmide sem a base, cujas faces são triângulos equiláteros conforme mostrado na figura a seguir. Ao se colocar 158,4 centímetros cúbicos de um líquido nesse recipiente, o líquido ocupará o volume da pirâmide, chegando até a metade do volume do cubo. Nesse caso, considerando 1,4 como valor aproximado para a raiz de 2, é correto afirmar que a altura ocupada pelo líquido no recipiente, medida desde o vértice da pirâmide até a metade da altura do cubo, será? Vamos lá, pessoal, dá uma pausa aí o vídeo, tenta fazer e depois vem conferir aqui a resposta. Vamos lá então, pessoal. Ó, o que a gente tem que perceber aqui? Algumas particularidades. Primeira delas, que ele me deu aqui. Então ele falou que o cubo ele encaixa na pirâmide. Quer dizer o quê? Que a aresta do cubo e a aresta da pirâmide é igual. Então esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a... A aresta da base da pirâmide, desculpa, que é igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. Tá? Legal. E só que a altura da pirâmide não é isso daí. Então a gente tem que considerar o seguinte. Então eu vou ter aqui a altura da pirâmide, certo? E eu vou ter aqui a aresta do meu cubo. Ou, desculpa, eu chamei L, vou chamar de H da pirâmide, e a aresta do meu cubo, que eu vou chamar de L. Ok? Bom, aí, pessoal, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que ter um jeito de calcular o volume da pirâmide. Certo? Bom, e para isso eu vou ter que achar a altura da minha pirâmide. Como é que eu vou achar a altura da minha pirâmide? Bastante simples. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu sei que isso daqui, pessoal, é um triângulo equilátero. Então, quanto mede o apótema da pirâmide? Ele vai medir a altura do triângulo equilátero. Então, G vai ser L raiz de 3 sobre 2. Certo? Eu tenho aqui... Melhor, pessoal, eu vou fazer ainda mais fácil para achar a altura da pirâmide. Eu vou usar esse triângulo aqui, ó. Tá? Por quê? Porque eu sei que a aresta da pirâmide é equilátera, então aqui ela também mede L. E como isso aqui é um quadrado, pessoal, isso aqui vale metade da diagonal do quadrado. Então isso vale L raiz de 2 sobre 2. Porque a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. A metade é L raiz de 2 sobre 2 e aqui é a altura. Não vou nem precisar usar o apótema da pirâmide. Eu já vou tirar de cara a altura por aqui. Ok? Então eu vou abrir um slide em branco pra gente aqui, pra gente fazer aqui L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. L quadrado é igual a H ao quadrado mais L quadrado vezes 2 sobre 4, que vai dar L quadrado sobre 2. H quadrado igual a L quadrado sobre 2. H igual a L
sobre raiz de 2, que é igual a L raiz de 2 sobre 2. Essa é a altura da minha pirâmide. Certo, pessoal? E ele falou o quê? Que ele colocou 158,4 centímetros cúbicos de um líquido. Ele ocupou o volume da pirâmide mais metade do volume do cubo. Então, o volume da pirâmide, pessoal, é o quê? É 1/3 da área da base vezes a altura. Quem que é a área da base, pessoal? É a área do quadrado. L ao quadrado. E a altura, acabei de achar. L raiz de 2 sobre 2. Vale L ao cubo raiz de 2 sobre 6. Certo? E o volume do cubo vale quanto? Vale lado vezes lado vezes lado, que é L ao cubo. Só que eu sei que volume da pirâmide mais volume do cubo sobre 2 tem que ser igual aqui a 158,4. Ou seja, L ao cubo raiz de 2 sobre 6 mais L ao cubo sobre 2 tem que ser igual a 158,4. Vou trocar raiz de 2 por 1,4, igual o enunciado pediu. Então vai ficar 1,4 mais L ao cubo mais 3L ao cubo sobre 6 igual a 158,4. Ok, pessoal? Vai ficar 4,4 L ao cubo igual a 950,4. Já que L ao cubo é igual a 216, o L vai ser igual a 6 centímetros. Achei a aresta. Mas eu não resolvi o exercício inteiro, porque o que ele me pediu? Ele estava me pedindo o seguinte: ele quer saber a altura ocupada pelo líquido no recipiente. Então ele quer saber a altura da pirâmide mais metade da altura do cubo. Ou seja, a resposta que ele quer H mais L sobre 2. Certo? Quem que é o H? O H não é L raiz de 2 sobre 2 mais L sobre 2? Quanto vale o L? Vale 6. Então vale 6 vezes raiz de 2, que ele me deu como 1,4 sobre 2, mais 6 sobre 2. Isso aqui vai ficar 4,2 mais 3. Então essa altura do líquido, até onde o líquido vai ocupar aqui, que é isso aqui, vale 7,2 centímetros. Que a resposta então vai ser, ela é superior a 6,6 centímetros, alternativa E, pessoal. Vamos então para o último exercício da aula de hoje, pessoal, que é o da FCC, falando: considere que a peça mostrada na figura abaixo foi obtida seccionando-se obliquamente um prisma reto de base quadrada feito de aço maciço. Se a unidade das medidas indicadas na figura é 1 metro, e sabendo que a densidade do aço é 7,9 gramas por centímetro cúbico, então a massa da peça obtida em quilogramas é... Olha lá, pessoal, a gente já fez um de massa parecido, vocês já vão conseguir fazer isso daí com mais facilidade. Dá uma pausa aí, tenta fazer, depois vem aqui conferir a resposta. Vamos lá, pessoal? Bom, então é o seguinte, essa peça que sobrou, ela é o quê? Ela era um bloco retangular, olha aqui, dessas medidas aqui, e que foi tirado um prisma. Eu vou fazer em verde o prisma aqui, pessoal, para vocês conseguirem ver. Vou fazer até um pouco mais grossinho. Ó, esse aqui é o prisma. Se a gente enxergar bem, pessoal, ele tá um prisma deitado, é um prisma de base triangular com essa altura aqui. Então, o volume... O que eu vou ter que achar, pessoal? Vou ter que achar o volume da peça. Então, de novo, o volume da peça... Abrir um slide em branco aqui, pessoal. O volume da peça vai ser o volume do bloco menos o volume do prisma. Quem que é o volume do bloco, pessoal? O volume do bloco vai ser o quê? O produto de todas as medidas. 0,20, ele é base quadrada, certo? Então tem isso aqui também mede 0,20, não precisa me falar, 0,20, 0,20, 0,35. As unidades, pessoal, elas estão em metro. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer tudo em centímetro, porque a densidade está em centímetro cúbico, e depois eu passo a massa para quilograma. É uma alternativa mais fácil, ok? Então isso aqui vale 20 centímetros, 35 centímetros, ok? Então o volume do bloco vale 20 vezes 20 vezes 35, que vai valer, aqui vai ficar 714 mil centímetros cúbicos. E o volume do prisma, pessoal? Ele vai valer a área da base vezes a altura. Quem que é a base, pessoal? É esse triângulo aqui, ó.
E a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Quem que é a base dele? 0,20. E a altura, esse pedacinho do triângulo aqui? Vale o quê? Vale a diferença de 0,35 e 0,25. Aqui vale 0,1, ou 10 centímetros, certo? Então, vamos lá. Vou calcular aqui o volume do prisma. A área da base é a área da base vezes a altura, certo? Então, a área da base é a área do triângulo, que vale 20 vezes 10 sobre 2, vezes a altura do prisma, que vale 20. Isso aqui vale 100 vezes 20, 2.000 centímetros cúbicos. Portanto, o volume da peça vale 14.000 menos 2.000, que é igual a 12.000 centímetros cúbicos. Mas eu quero o quê? Eu quero a massa da peça. A massa é igual a densidade vezes o volume. A densidade ali me deu que vale 7,9 vezes 12.000. Eu vou chegar em 94.800 gramas. Ele não quer essa massa em quilograma, pessoal? Quilograma eu simplesmente vou dividir isso daqui por 1.000. Então, a minha massa vai ser igual a 94,8 quilogramas. E tá aí a minha resposta, que é a minha alternativa D. Maravilha, pessoal. Então a gente encerra aqui a nossa série de aulas de geometria espacial. Espero que você tenha conseguido compreender todos esses conceitos dos sólidos. De novo, pessoal, ficou alguma dúvida? Revejam as aulas dos sólidos, vejam aonde que ficaram as dúvidas, quais os pontos que a gente destacou como mais importantes. Grave bem algumas relações, alguns conceitos, que qualquer questão que aparecer, seja só do sólido, seja com outros sólidos, vocês vão conseguir tirar de letra, conseguir acertar as questões e ficar mais perto da sua aprovação, tá bom? Isso aí, pessoal. Obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!